Excelentíssimo senhor presidente da SOMEI, Dr. Rômulo Capelo Teixeira, a sua pessoa, quero cumprimentar todos os componentes dessa excelsa mesa, cumprimentar todos os presentes, e quem tem que agradecer, Dr. Rômulo, sou eu. Agradecer pela oportunidade de estar aqui entre pessoas tão ilustres, também a sua pessoa, homenagear todos os médicos pelo seu dia 18 de outubro, coincidentemente no mesmo dia, no mesmo mês em que se comemora o Dia da Criança. Estendo uma homenagem também ao Dia dos Psicólogos, que parece que foi recentemente também, e a todos os fonoaudiólogos. Eu fiquei me perguntando, doutor Rômulo, o que faz um juiz num congresso de médicos? Qual a razão exata deste convite? Fiquei batucando aqui comigo, por que será que me escolheram para falar na abertura de um congresso de médicos? Cheguei à conclusão de que esse convite foi feito porque eu e toda a justiça brasileira somos pacientes e precisamos dos cuidados médicos. A justiça brasileira está assoberbada com mais de 120 milhões de processos. Nós somos 206 milhões de habitantes, portanto, não há nenhum brasileiro que esteja fora da justiça. Considerando que cada processo tem pelo menos duas partes, o autor e o réu, todo brasileiro está litigando na justiça. A justiça está doente, porque a sociedade está doente. Mas o tema que o senhor me pede que fale é sobre o direito à saúde de crianças e adolescentes. E é muito pertinente que o senhor me convide para falar sobre isso, porque, como profissional da justiça, eu dedico já 20 anos dos meus 34 anos de magistratura a esta causa. Ingressei na área da infância e da juventude junto com o advento da lei que eu chamo da Lei Redentora, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que entrou em vigor em 1990, justamente quando eu assumi a vara da infância e da juventude. Numa quadra, se nós estamos falando hoje de crise, nós adultos, pessoas realizadas, com famílias bem constituídas, talvez nós não saibamos ainda a dimensão verdadeira do que é uma crise para as crianças e adolescentes da periferia, das comunidades, e as crianças e adolescentes desde o início da nossa pátria. Porque nós já importamos com os colonizadores que aqui chegaram a violência e os maus tratos para crianças e adolescentes. Está escrito na história que quando os primeiros navegadores aqui aportaram, traziam na sua tripulação um grupo de crianças que haviam sido excluídas da sociedade de Lisboa, chamados, na linguagem náutica, de grumetes. Esses grumetes eram justamente aquelas crianças que viviam em orfanatos e nas ruas de Lisboa, indesejados por aquela sociedade, e que foram colocados nas naves portuguesas para servirem à tripulação. E servirem em todos os sentidos. Faziam trabalho escravo, faziam os trabalhos mais degradantes, recebiam a ração, aquela que sobrava da tripulação, e eram explorados e abusados sexualmente na sua infância. Aqui aportaram já os colonizadores e aqui encontraram uma cultura diferente, porque os índios não fazem isso com as suas crianças. É interessante que nós nos dizemos civilizados
E aqueles a quem chamamos de incivilizados, que eram os habitantes dessa terra, eram um exemplo de cuidado com a infância e com a terceira idade. Os índios sempre tiveram como pessoas mais importantes na sua sociedade, em primeiro lugar, a criança, que recebia a proteção integral, que é uma dedução da própria natureza, porque os animais também nos ensinam que as crias dos animais irracionais são criadas com cuidado, com carinho e com proteção integral. Mas nós, chamados civilizados, somos capazes de abandonar e de abusar de crianças indefesas. Esse quadro não muda ao longo da história, porque assim colonizados, assim permanecemos. Nós, os mais velhos, sabemos que até o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças não eram sujeitas de direito. Assim como as mulheres também não foram. As mulheres têm mais sensibilidade para essa questão, porque as mulheres sabem o que é o preconceito. As mulheres, até pouco menos de 100 anos atrás, eram consideradas cidadãs de segunda categoria, não votavam, não podiam participar de atos de comércio, porque tinham o seu amo a decidir e a ditar as regras do casal. Conhecem bem as mulheres o que é o preconceito, o que é a discriminação. Preconceito e discriminação que até hoje, passados 25 anos do advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós adultos ainda temos. Ainda há aquelas pessoas que não imaginam que um ser ainda em gestação já seja sujeito de direito. Como assim? Nem nasceu e já tem o direito à vida. Tanto assim que é crime a prática do aborto em nosso país. Tanto assim que às gestantes são dados os cuidados especiais para que aquele ser que está sendo gestado nasça com saúde e com dignidade. Não só que tenha vida, mas que tenha vida digna. A nossa legislação assim protege. Mas não é assim a nossa prática. A nossa prática cidadã ainda é de rejeição às crianças, às quais não só somos absolutamente indiferentes, porque somos capazes de deixar e passar por crianças nas ruas e logradouros públicos absolutamente indiferentes, como se ali tivesse nada e ninguém. E só nos damos conta que elas existem quando elas reagem a essa violência praticando violência. Que é o direito de todo ser humano buscar a sobrevivência, e elas buscam a sobrevivência. E ao longo da nossa história, nós temos reproduzido essa violência que eu citei aqui na nossa história, também quando buscamos o desenvolvimento do nosso país, através do trabalho, da escravidão, do trabalho das crianças. Crianças construíram a maior cidade do Brasil através da exploração do trabalho infantil. No início do século, 25% da mão de obra de São Paulo era de menores de idade. 25% construiu essa grande metrópole com as mãos inocentes, ingênuas e exploradas de menores de idade. Assim continuamos, e quando chega o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que criança é sujeito de direito, de todos os mesmos direitos que nós adultos temos, e que é também um princípio da proteção integral que deve estar por cima de todo interesse, e o interesse superior da criança deve prevalecer acima de todos os demais, inclusive, sobretudo, nas políticas públicas, inclusive, sobretudo, no atendimento médico, no atendimento das questões de saúde. E essa prática nós ainda não adquirimos.
ainda há quem rejeite que criança tenha direito à liberdade de ir e vir, que a criança tenha o direito de ser protagonista da sua própria história, que tenha que ser ouvido e que a sua manifestação merece consideração e diálogo permanente. Ainda há no nosso processo de educação a violência do autoritarismo daqueles que pensam que sabem tudo e que as crianças não sabem nada, e a prática demonstra que muitas vezes aprendemos muito ouvindo as crianças, sendo com elas atenciosos. Mas apesar disso tudo, 25 anos passados de cidadania plena para crianças e adolescentes, a nossa prática ainda demonstra uma total indiferença. Uma total indiferença na efetivação de políticas públicas, quando não temos uma escola de qualidade para todas as crianças, quando não temos a atenção na saúde de crianças e adolescentes, quando não temos a atenção na saúde de gestantes da classe operária, da classe empobrecida, e quando sequer damos a atenção devida quando crianças são escravizadas pelas drogas e os entorpecentes. Culpabilizamos essas crianças, vítimas desses vícios, e desprezando-as, chamando-as muitas vezes de forma pejorativa de cracudos, de toxicômanos, de viciados, como se uma criança pudesse se autodeterminar perante uma força tão grande que é a força viciante das drogas. Temos hoje em nosso país cerca de 80 mil crianças em estado de abandono. Abandono das suas famílias, abandono do poder público e o abandono do Estado. Eu me refiro aos dados oficiais do CNJ, que apontam que existem 80 mil crianças abrigadas. Algumas pessoas podem imaginar, olha, se estão abrigadas, estão protegidas. Lido engano, porque quem está abrigado está privado da liberdade. E este é o bem maior do ser humano, a sua liberdade. Ou é a criança que está abrigada e que pode passar o fim de semana na casa da amiguinha, que pode brincar na praça pública, que pode ir ao cinema, à praia, a um baile. Ela está abrigada, ela está cerceada na sua liberdade. E muitas vezes, nesses regimes institucionais, onde a violência é reproduzida, a violência que recebem da família de onde saíram ou de onde fugiram, é produzida nessas instituições. Hoje de manhã, eu participei do lançamento de um programa, que é uma novidade no município do Rio de Janeiro, que vem a ser a minha primeira proposta para essa aula magna. O meu primeiro desafio para este corpo de pessoas privilegiadas, que são os médicos, são aqueles que conseguiram no nosso país o privilégio do 3º grau e que exercem a sua profissão com o carinho, com a dedicação e com a responsabilidade que o doutor Luiz Carlos nos colocou aqui, como o respeito ao juramento que fez como médico. É o mesmo juramento que nós devemos fazer como cidadãos, não só porque está escrito no artigo 227 da nossa Constituição, que é dever de todo cidadão brasileiro assegurar com absoluta prioridade os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Não só porque nós vivemos numa sociedade ocidental e cristã, onde assumimos compromissos com a nossa religiosidade de sermos solidários para com o próximo, e sobretudo com aquele próximo mais vulnerável, e não existe próximo mais vulnerável que as crianças. Então hoje de manhã a Prefeitura lançou um projeto chamado Família Acolhedora.
que eu chamo que é um projeto de libertação dessas crianças, dessas 80 mil crianças, números ainda pouco confiáveis, talvez seja muito mais do que isso, porque existem milhares de creches que não são registradas, milhares de abrigos, de pessoas que se juntam para tomar conta uns das filhas dos outros, e esses números não estão sendo computados. Mas o projeto Família Acolhedora consiste na prefeitura estimular que hajam voluntários que assumam temporariamente a guarda e o cuidado de crianças que estão provisoriamente em estado de abandono de suas famílias. Porque a experiência da institucionalização é falha, é ruim. Muitas vezes se mantém uma criança de 0 a 18 anos numa instituição. Os senhores médicos, as senhoras psicólogas, sabem melhor do que eu que esta dependência da instituição, ela se torna uma dependência para toda a vida. E uma criança que não vive numa família, ela se acostuma àquela convivência institucional em que você tem hora para acordar, hora para dormir, hora para tomar banho, hora para estudar, quando estuda. E quando essa criança é jogada à sua própria sorte ao completar 18 anos, o que faz o Estado brasileiro? Dá-lhe um pontapé no traseiro e diz: vire-se. Até aqui eu cuidei de você. A partir de agora você vai se cuidar. Essa pessoa não sabe, não tem referência. E qual é a referência que ela tem? É a instituição. E qual é a próxima instituição? O sistema penitenciário. Então nós preparamos, educamos, ou melhor, nós adestramos cidadãos para serem dependentes do sistema penitenciário. O Brasil hoje é o 4º maior colégio penitenciário do planeta. Perde apenas para os Estados Unidos, Rússia e China. E o custo da manutenção de pessoas do sistema penitenciário é altíssimo. Nós somos também um país capitalista, devemos pensar também nessa parte operacional. Então é muito mais econômico que essas crianças vivam provisoriamente numa família acolhedora, sejam efetivamente acolhidas, queridas, amadas, cuidadas, tratadas e depois devolvidas, quiçá a sua família biológica, porque também essa família tem que ser tratada. Ou quem sabe, aí sim, mantendo este vínculo familiar afetivo com este cidadão, que certamente não será o mesmo que viverá na dependência de um tratamento institucional. Nós temos, portanto, senhores, uma agenda positiva. A nossa agenda positiva é a efetivação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, que está regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto regulamenta o artigo 227 da nossa Constituição, que é a carta através da qual o mundo civilizado de brasileiros assumiu responsabilidades. E nós assumimos ali a responsabilidade de cuidar das nossas crianças, com prioridade absoluta. Não estamos cumprindo essa nossa obrigação. Muitas vezes nos colocamos numa situação cômoda. Ora, eu pago os meus impostos e o resto é o resto. Estou numa situação cômoda e egoísta, porque nós não vivemos isoladamente pagando os nossos impostos. Nós vivemos pagando os nossos impostos como todos pagam, mas nós vivemos as consequências da nossa omissão, da nossa violência, da nossa negligência. Porque o resultado vem e não tarda. Dizem as estatísticas do Instituto de Segurança Pública
da Secretaria de Segurança Pública, jactando-se o governador do estado, que está prendendo 36 crianças e adolescentes por dia. O sistema socioeducativo, o DEGAS, tem hoje cumprido medidas de internação 2.700 crianças. Prendendo 36 adolescentes por dia, esse sistema que já está estourado, vai estourar ainda mais. E nós vamos pagar as consequências dessa nossa negligência. Porque ninguém passa pelo sistema em vão. Ninguém passa pelo sistema sem adquirir mais violência que o sistema produz. E esses meninos são devolvidos à sociedade com esse grau de violência aumentado a cada passagem pelo sistema. Aqui, a ilha do governador, que eu, desculpe, desconheço tantas maravilhas e qualidades quantas as que eu vi hoje aqui, e reconheço que as tem, e reconheço que as tem até pela presença dos senhores num congresso, da importância que é este congresso, numa sexta-feira à noite, mas não só por isso, como também pelas instituições que estão sediadas aqui na Ilha do Governador. Mas uma dessas instituições é justamente a nossa Guantánamo, que é o sistema socioeducativo da Ilha do Governador DEGAS. Não podemos passar pela Ilha do Governador sem lembrar, sem olhar, sem esquecer que somos testemunhas da nossa Guantánamo, uma casa, uma zona de tortura e de violência permanente, onde culpabilizamos jovens em formação e damos como tratamento a sua deformação permanente. É assim o sistema socioeducativo do Rio de Janeiro e de outros estados. Nós estamos falando do nosso. Porque a lei diz que esses adolescentes têm que ser punidos a partir de 12 anos. Mas parece que pouca gente sabe disso. Porque nós estamos apoiando uma emenda constitucional que está em curso no Congresso, que estabelece o aumento, a redução da maioridade penal para 16 anos. Desculpem, isto é uma ignorância, porque o Brasil já fixou em 12 anos. 12 anos, um adolescente que pratica um ato infracional é preso, está aqui na ilha, está aqui no DEGAS, está aqui numa instituição chamada Gelson de Almeida, que é a porta de entrada, que onde cabem 64 jovens, tem 282 hoje. Imaginem em que condições de indignidade a pessoa humana. Imaginem que isso tem resposta. Que ninguém recebe uma violência sem a reação correspondente. Então a nossa agenda, senhores, tem que ser positiva. Nós temos que nos unir para garantir que a nossa criança, e eu vejo que nós temos crianças aqui que são a nossa prioridade, que crianças que não podem sentir um pouquinho de febre, que nós já estamos levando para o médico, já estamos buscando remédio, crianças para as quais nós dedicamos as melhores escolas, os melhores colégios, a melhor educação, o melhor ensino integral. É natação, é balé, é futebol, é esporte,
direitos das crianças, de todas as crianças brasileiras, não só das nossas privilegiadas crianças, porque têm família, também daquelas que não têm família, ou cujas famílias não estão preparadas para ser pai ou mãe. Então eu conclamo, senhores, para que nós nos unamos, e agradeço mais uma vez essa oportunidade de colocar esse tema num congresso de tamanha relevância, de profissionais da área de saúde, que têm a responsabilidade de garantir a saúde e o fazem com dedicação, tanto que estão se reciclando a cada ano através de congressos dessa magnitude. Quisera que a nossa sociedade reproduzisse esse exemplo, fazendo com que todos nós nos reuníssemos a cada semestre ou a cada ano para discutir isso que estamos fazendo aqui. Discutir o respeito e a dignidade aos direitos fundamentais daquela que é a nossa sociedade do presente. Eu ouço às vezes as pessoas falarem: criança é o cidadão do futuro. Não é mais. Criança é a cidadã do presente. Criança é sujeito de direito. E se tratarmos bem ou mal, isso tem repercussão direta e imediata na nossa sociedade. Então, diante de uma agenda positiva como essa, não há que se pensar em modificar o estatuto, porque essa receita nós não conhecemos ainda. Assim diziam também, como quando libertaram os nossos irmãos negros da escravidão, dessa vergonha que faz parte do currículo da nossa pátria, aquelas pessoas interessadas na manutenção do status quo diziam que o Brasil não ia resistir à ausência dessa mão de obra escrava. E nós resistimos. E aos trancos e barrancos estamos vencendo os nossos preconceitos, os nossos critérios discriminatórios. Estamos respeitando-nos mutuamente, independente da cor da pele que tenhamos, embora ainda haja muitas exceções. Também nós, numa sociedade machista, achávamos que mulheres deveriam ser cidadãs de segunda categoria e apenas gestar os nossos filhos, e já era um grande papel. Mas já estamos conscientizados que sem essa igualdade de gênero, nós nunca seremos totalmente civilizados. Está na hora também de nos conscientizarmos de que, se não dermos prioridade absoluta na garantia dos direitos fundamentais de todas as crianças, nós também jamais entraremos na categoria de país civilizado. E por fim, para não passar ao largo do tema que é a saúde de nossas crianças e adolescentes, eu quero dizer que as estatísticas do DEGASE, eles dão o perfil dessas crianças que estão privadas da liberdade. 95% delas não completaram o ensino fundamental. Logo são analfabetas. E há quem diga: ora, com 16 anos já sabem o que fazem. Sabem o quê? Não sabem ler? Quem os educou? A rua? A violência? O narcotráfico? Qual é o mais alto índice de infrações praticadas? Roubo, furto, fome. Transformam um relógio, um celular, uma bolsa, num sanduíche para comer no dia de hoje. Qual é a outra infração? A droga. E a droga não é um problema de justiça, não é um problema de polícia. Eu disse isso num congresso
e participei no início do ano na Academia Nacional de Medicina. Eu disse lá, e acho que fui bem, pelo menos escutado: a droga é um problema de vocês, a droga é um problema dos médicos, a droga é um problema de saúde pública, e assim tem que ser vista, examinada e tratada. E os médicos sabem de que eu estou falando, porque muitos de vocês, para enfrentar o batente que enfrentam, fazem uso de drogas. E muitas vezes fazem uso de droga para tratar os seus pacientes. E sabem que a droga muitas vezes é um mal necessário, afinal compramos remédios nas drogarias. Esses meninos, além de serem analfabetos, muitos deles são doentes. Conversava aqui com o Dr. Pablo que há que ter uma intervenção da saúde, porque esses meninos são julgados por nós juízes, que se esses meninos adultos fossem, jamais seriam privados da liberdade, não por serem menor de idade, mas por serem absolutamente inimputáveis, porque não têm desenvolvimento mental completo. São meninos subnutridos, são meninos que não tiveram desenvolvimento total, são meninos, portanto, que se adultos fossem, jamais seriam responsabilizados por qualquer infração. Estão lá porque a nossa sociedade pressiona de tal maneira os juízes que eles não querem saber desse exame de sanidade mental. Eles querem internar. Eles querem dar uma satisfação para a sociedade. E não há com esses meninos o mesmo cuidado que a lei impõe para os adultos. Se um adulto é preso usando droga, ele tem direito a um exame de dependência química e que vai livrá-lo da privação da liberdade, embora lhe imponha uma medida de tratamento. Isso não ocorre no mundo dos adolescentes. E há quem diga que o Estatuto é uma lei benevolente, que o Estatuto da Criança e do Adolescente passa a mão na cabeça. Há quem fale que no Brasil há impunidade, só se for daqueles que precisavam estar presos e continuam no Congresso Nacional. Porque um país que tem o quarto maior colégio de prisioneiros do planeta não tem impunidade. Pelo menos tem uma impunidade seletiva, aí sim. Mas não se pode falar em impunidade, porque todo mundo está querendo que a solução seja toda passada pela justiça, pelo judiciário. Ora, se o judiciário está doente, com 110 milhões de litígios, quanto maior o número de litígios, mais doente ficará esse paciente. Nós temos que pacificar a nossa sociedade, procurando meios alternativos para encontrar a paz. E a paz passa necessariamente pelo respeito aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Muito obrigado pela atenção, desculpe as provocações, e eu estou disposto a responder às perguntas, já que, conforme eu disse o tempo todo, quem provoca quer resposta. Muito obrigado.